Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 189. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por um ano com apenas 15 minutos por dia. Hoje nós vamos ler juntas a 2 Reis, capítulo 15 e 2 Crônicas, capítulo 26. Mas antes vamos fazer a nossa oração para iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas, muito obrigada por mais um dia de vida e Te buscando, Te adorando, querendo conhecer mais e mais sobre Ti, nos aprofundando em relacionamento contigo. Que hoje consigamos, Pai, encontrar algo novo sobre Você, como nós nunca vimos antes. E que possamos Te amar ainda mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, que nos dá sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra. Pedimos nessa manhã, Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos entender a revelação da Tua Palavra, Senhor. Obrigada por tudo, transforma as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 15. O reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia da tua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. O reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Azarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tífisa e todos os que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria.
Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer. Então Pu, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com os 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaias foi o seu sucessor. O reinado de Pecaias, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaias, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaias fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaias e também Argobe e Arié, na cidadela do palácio real em Samaria. Assim Peca matou Pecaias e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se o seu sucessor no 20º ano do reinado de Jorão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos nos reis de Israel. O reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu predecessor. Seu filho Acás foi o seu sucessor. 2 Crônicas, capítulo 26. O reinado de Uzias, rei de Judá. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei,
e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor. Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e se cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, no cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. 2 Reis, capítulo 15, é um retrato da instabilidade política e espiritual de Israel
e Judá, em pleno século VIII a.C. Vemos aqui o contraste entre reis que caminharam com Deus e outros que perpetuaram a idolatria. Ainda que alguns tenham tido longos reinados, como Azarias ou Uzias, como ele também era chamado, a marca predominante do capítulo é o colapso do Reino do Norte, a corrupção da liderança e a crescente ameaça da Assíria. Enquanto estava lendo este capítulo, me veio uma pergunta: por que tantos reis, com tanto tempo de reinado, deixaram tão pouco legado espiritual? A resposta parece estar nestes altares idólatras que eles não removeram, os pecados tolerados que permaneciam como rachaduras nas fundações das suas nações. O capítulo 15 se passa durante o período do século VIII antes de Cristo, época em que o Império Assírio ressurgia como grande ameaça para os povos do Oriente Próximo. Em Judá, Azarias ou Uzias, que é um nome ou outro, mas é a mesma pessoa, assume o trono com 16 anos e reina 52 anos. Em Israel, várias transições de poder marcam uma fase de decadência, com golpes, assassinatos e alianças políticas desastrosas. De um lado, Judá mantinha certa estabilidade. Do outro, Israel vivia sua pior crise institucional. Em menos de 40 anos, 7 reis passaram pelo trono do Reino do Norte, a maioria por vias violentas. A espiritualidade popular também era marcada pela confusão. Mesmo em Judá, os altares idólatras permaneciam, ainda que o culto a Yahvé estivesse oficialmente preservado. É nesse cenário que Deus levanta profetas como Isaías e Oséias para advertir os reinos. Vamos nos aprofundar um pouquinho em Azarias. Ele é lembrado como um bom rei. No versículo 3 diz que ele fez o que o Senhor aprova. No entanto, não removeu os altares pagãos. Um ponto marcante de sua história é o juízo de Deus em forma de lepra, consequência de sua arrogância ao tentar exercer funções sacerdotais. Mesmo com a doença, Azarias ou Uzias continua exercendo liderança indireta enquanto seu filho Jotão governa o povo. Apesar de sua força militar, sua falha espiritual em obedecer os limites impostos por Deus teve um alto preço: isolamento, humilhação e legado comprometido. Então nós vimos dos versículos 8 ao 31 sobre alguns reis de Israel: Zacarias, Salum, Menahem, Pecaias e Peca. O trono de Israel se torna uma sucessão de tragédias. Zacarias reina apenas 6 meses, Salum governa por 1 mês antes de ser assassinado. Menahem, por sua vez, reina 10 anos, mas com mãos de ferro, chegando a rasgar ao meio mulheres grávidas. Depois dele, Pecaias governa 2 anos e também é assassinado por um dos seus oficiais. Por fim, Peca governa 20 anos, mas sob forte instabilidade. Durante seu reinado, a Assíria invade e deporta parte significativa da população israelita. É um ciclo vicioso: reis maus, idolatria persistente, violência interna e a mão de Deus retirando sua proteção. Vamos entender um pouquinho quem é Jotão, o rei de Judá, dos versículos 32 ao 38. Jotão é um respiro de justiça nesse capítulo. Assim como seu pai Azarias, ele fez o que o Senhor aprova, mas também não removeu os altares idólatras. Uma de suas realizações foi reconstruir a porta superior do templo, o que demonstra preocupação com a adoração ao Senhor. Contudo, mesmo durante seu reinado, os inimigos se movem. Rezim, rei da Síria, e Peca, de Israel, se levantam contra Judá. O juízo está cada vez mais próximo. Em 2 Crônicas 26 também relata algumas histórias, sobre Uzias, também conhecido como Azarias, como nós vimos em 2 Reis 15.
Mas tem algumas informações a mais que são importantes para nós sabermos e também outras para relembrarmos e registrarmos, né? Então, nós fomos nesse capítulo também apresentados a Uzias, também conhecido como Azarias, um rei que governou Judá por um longo período, aproximadamente por 52 anos. Esta é a introdução para compreender o contexto do capítulo, uma vez que Uzias desempenhou um papel significativo na história do reino de Judá. O capítulo começa por destacar a juventude de Uzias, quando ele assume o trono. Ele tinha apenas 16 anos de idade, quando se tornou rei. E seu longo reinado é um testemunho de sua estabilidade no poder. Uzias, ou Azarias, foi bem sucedido em vários aspectos do seu governo, sendo conhecido por suas habilidades militares e por fortalecer as defesas de Judá. Ele construiu torres e muros em Jerusalém, tornando a cidade mais segura contra ameaças externas. Além disso, Uzias também demonstrou um grande interesse pela agricultura e pela engenharia, investindo em sistemas de irrigação e na melhoria das terras para aumentar a produção de alimentos. Sua prosperidade e sucesso se espalharam por todo o reino, e ele é lembrado como um líder que trouxe estabilidade e prosperidade para Judá durante o seu reinado. No entanto, a introdução também nos adverte sobre um aspecto crucial do reinado de Uzias, o seu orgulho. Veremos também mais adiante no capítulo como seu orgulho o levou a cometer um erro grave ao tentar assumir o papel de sacerdote, o que resultou em consequências desastrosas para ele. Portanto, esse começo, essa introdução desse capítulo nos apresenta a um líder habilidoso e bem-sucedido, mas também nos prepara para explorar as lições sobre humildade e confiança em Deus, que este capítulo também nos oferece. Alguns detalhes a mais sobre o reinado próspero de Uzias. A primeira seção do capítulo 26 nos apresenta a fase inicial do reinado de Uzias, um dos monarcas mais notáveis de Judá. Sob o título O Reinado Próspero de Uzias, esse trecho descreve uma era de estabilidade e sucesso para o reino de Judá, que foi uma grande parte atribuído às habilidades e lideranças de Uzias. Uma outra parte importante está escrito lá no capítulo 26, né, 2 Crônicas, dos versículos 4 a 8, que foi um dos aspectos mais notáveis do reinado de Uzias, foi o seu sucesso militar. Ele adotou uma estratégia bem audaciosa de expansão territorial, recuperando cidades que anteriormente estavam sob o controle de inimigos. Então, o texto destaca como ele reconquistou Elat, uma cidade estratégica no Golfo de Acaba, uma realização impressionante que consolidou a posição de Judá no comércio marítimo. Uzias também fortificou cidades e postos avançados nas áreas montanhosas e nas planícies, reforçando a segurança do reino contra ameaças externas. Isso não apenas protegeu Judá, mas também contribuiu para seu crescimento e prosperidade econômica, já que uma nação mais segura tende a atrair investimentos e comércio. Também Uzias ele se torna bem poderoso e conhecido. O sucesso dele não passou despercebido. O texto nos informa que a sua fama se espalhou além das fronteiras de Judá, alcançando regiões distantes, incluindo o Egito. Uzias se tornou um nome respeitado na região, tanto por suas realizações militares, quanto por suas conquistas na construção e agricultura. E aí, no finalzinho, tem a queda de Uzias devido à presunção, que estão registrados dos versículos 16 ao 21. Então, nós somos confrontados com uma virada dramática na vida e no reinado de Uzias, sob o título A Queda de Uzias, devido ao seu orgulho, devido à sua presunção.
Esse trecho nos alerta sobre os perigos da arrogância e da desobediência diante do sucesso e da prosperidade. Após os anos de sucesso e prosperidade, Uzias começou a se considerar invulnerável e capaz de desafiar as leis estabelecidas por Deus. A passagem relata que em certo ponto ele se tornou tão orgulhoso a ponto de entrar no templo do Senhor e tentar oferecer incenso no altar, uma função que era exclusivamente aos sacerdotes. Essa ação foi um ato de presunção notável. Uzias, por mais que tenha sido um líder competente, não tinha a autoridade espiritual necessária para realizar essa tarefa sagrada. Os sacerdotes eram os únicos designados por Deus para executar rituais religiosos, e essa ordenança era clara e inegociável. A tentativa de Uzias de desafiar essa norma revelou sua soberba e falta de respeito pela santidade do culto a Deus. Bom, Azarias também enfatizou as possíveis consequências da desobediência de Uzias, né? Azarias era o sacerdote principal e ele confrontou Uzias pela sua presunção e ele alertou que a sua atitude teria implicações severas. Essa repreensão não era um mero ato de confrontação, mas uma tentativa de trazer Uzias de volta à obediência aos mandamentos de Deus e ao respeito pelas tradições religiosas estabelecidas. Infelizmente, a advertência de Arias não foi suficiente para deter Uzias em seu caminho de desobediência, e enquanto Uzias estava irado com os sacerdotes por ousarem repreendê-lo, algo dramático e trágico aconteceu. Ele ainda estava no templo diante do altar do incenso e uma lepra apareceu na sua testa. Como vocês sabem, a lepra era uma doença muito temida e frequentemente considerada um castigo divino na antiguidade. A sua manifestação repentina e pública em Uzias não deixava dúvidas de que Deus estava agindo em resposta à presunção dele. A lepra não apenas interrompeu drasticamente a vida e o reinado de Uzias, mas também o isolou do convívio humano, uma vez que a doença era totalmente e altamente contagiosa. Bom, a morte de Uzias, né, o fim do reinado de Uzias, nós encontramos nos versículos 22 e 23, que foi marcado por sucessos e quedas dramáticas. E nos oferece, além dessa história do fim do reinado dele e da morte dele, nos oferece algumas lições adicionais sobre as consequências da desobediência e nos lembra da transitoriedade do poder humano. Bom, vamos terminar por aqui. Espero que você tenha aprendido algo a mais da história que o Senhor nos deixou aqui na palavra dele, nos mostrando o que o Senhor aprova, o que o Senhor não aprova, e que nós possamos colocar em prática, compartilhar e pedir para que o Espírito Santo sempre nos ajude nessa caminhada, para que a gente possa sempre estar em conformidade naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Que Deus continue te abençoando e até o próximo áudio. Tchau, tchau.